Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciamos novamente o nosso Pi Podcast. Boa. Eu me chamo Kevin, ao lado Gustavo, e hoje vai ser um pouquinho diferente, né? Hoje tem um negocinho diferente. Fazer uma gracinha com a galera aí. Como é que vai funcionar hoje? Nosso tema é a nossa marca registrada, né? O que Jesus tem falado com você. Que é uma coisa que o Espírito Santo colocou no nosso coração de perguntar para os convidados após os temas, né? Após as conversas. E a gente queria iniciar uma série de alguns episódios aí, né? Não sabemos quantos. 100 episódios, mais ou menos. E a gente vai unificar essa ideia do que Jesus tem falado com você, que é o tema, com as pessoas que ajudam a tornar o Pi realidade, com a nossa equipe, né? Então, para iniciar, a gente tem duas pessoas aqui maravilhosas. A gente vai começar hoje com a Camila e com o Gabriel, né? E a gente quer realmente saber o que Jesus tem falado no íntimo com eles. Sim. E vamos dar início a essa conversa aqui. Começar, vai ser uma prosa boa. Vai ser uma parada top, eu acho. Frasinha fiada, melhor. Tudo bem, Camila? Tudo bem, Sejam Biel? muito bem-vindos à Sejam bem-vindos à nossa humilde casa. Primeira vez aqui? Muito obrigado. Primeira vez aqui. Nessa cadeira, né? Nessa cadeira. Mas nos bastidores, Nos bastidores. todos. É um prazer estar aqui, gente. Gostoso. Acho que vai ser uma conversa bem produtiva. Né, Vai Bel? mesmo. Bora. A gente vai... Vamos iniciar, então, de maneira bem simples, né? Com uma pessoa que não manja muito das coisas. Começou agora? Começou agora na carreira. Mila, o que Jesus tem falado com você? Jesus tem falado ao meu coração sobre liberdade. Liberdade cristã ou talvez a liberdade em Cristo. Aquilo que diz ali em Gálatas 5, para contextualizar a galera, talvez você não tenha um conhecimento do livro de Gálatas ou talvez nunca parou para prestar atenção no contexto dessa carta, mas Paulo está tentando ensinar aos Gálatas que eles não precisam voltar às velhas práticas, porque eles estavam, de certa forma, tentando voltar Sim. à circuncisão, tentando voltar a algumas práticas do judaísmo. E Paulo está ensinando eles que não é por esse caminho, né? E Jesus tem falado algumas coisas comigo. Acho que quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus, a gente vem tipo como uma folha em branco mesmo, né? E Jesus vai escrevendo as coisas e a gente não tem um histórico. E a gente vai aprendendo. E a gente sabe que a gente não é nada, a gente reconhece que a gente é pecador e que Jesus é aquele que fez tudo por nós. Mas parece que ao longo da nossa caminhada a gente vai agregando coisas, né? À nossa vida cristã, que parece que vão, às vezes, afastando a gente do sacrifício de Jesus. E é sobre isso que Jesus tem falado comigo, sobre eu sou suficiente. A minha obra na cruz é redentora e suficiente a ponto de te salvar. Você não precisa fazer mais nada. Você não precisa fazer sacrifícios, você não precisa se circuncidar, né? Hoje em dia, talvez a gente não consiga olhar isso de forma literal, porque não é uma prática habitual para nós. Mas para eles era uma prática mais habitual. Mas às vezes a gente coloca a circuncisão como outra coisa. Como, gente, pelo amor de Deus, não sou contra devocional, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas um exemplo, a gente coloca lá o devocional. Nossa, meu devocional tem que ser às 7 da manhã por 30 minutos. E nesses 30 minutos eu vou orar por 5 minutos. Daí eu lerei a Bíblia por 15. E daí o restante... Gente, não. O devocional não é pra ser isso. Não é pra ser um fardo. Não é pra ser pesado. Sim. Sabe? E é nesse sentido que Jesus tem falado comigo. As coisas comigo são simples, as coisas comigo são leves, né? Jesus fala nos evangelhos, né? Tome o meu fardo que ele é leve. Sim. E não precisa ser pesado, não precisa às vezes a gente criar um monte de regras, um monte de coisas que às vezes nos afastam de Jesus, né? Nos afastam daquele propósito inicial. Interessante. Pode falar. Não, pode seguir. 2, 1. Ganhou, pode seguir. É interessante porque realmente a vida com Cristo ela é uma vida de liberdade mesmo, né? Sim. Isso você falou muito interessante, né? A gente querer amarrar as coisas que a gente faz na igreja, né? Tipo um devocional. Cara, meu devocional é esse horário, é por tanto tempo. A gente quer... eu entendo às vezes como a gente querer prender Jesus Cristo a nós mesmos ali, né? Não, eu vou ficar com Jesus durante meia hora hoje. Cara, que top. Meu amigo, não é nada, né?
Mas algo muito interessante, cara, nessa questão de liberdade em Cristo, e me pegou muito, foi no acho que podcast passado, que você falou que era o maluquinho do quartel, que ficava falando sozinho. Uhum. Cara, isso é muito interessante, porque uma prática normal pro Gustavo, tipo, fazer as pessoas olharem e falar, cara, o cara falando sozinho, mas eles não entendem o tipo, esse convívio que você tá tendo com Cristo ali, tá ligado? Tipo, é interessante sim você separar um tempo e tudo mais, só que a questão de viver, cara, é exatamente, liberdade. Então, Jesus tá do meu lado o tempo todo e eu posso ter uma conversa com ele, ele vai me ensinando várias coisas e, tipo, cara, Sim. eu e ele junto, tá ligado? Tipo, não é somente das 10 às 11, Jesus tá do meu lado, o restante do meu dia eu posso fazer o que eu bem Ver entendo. como se fosse só eu. Aham, mas exatamente, tipo, viver, cara, muitas coisas com essa mente, cara, Cristo tá do meu lado, tá todo o tempo aqui, então eu vou seguindo com ele da mesma forma. Fazendo isso, tipo, uma prática normal na vida. Na vida mesmo, né? Não, e olha, a gente volta lá naquele podcast que a gente fez no culto, falando sobre ser intencional, né? É verdade. Porque a gente vive de uma forma que Cristo está conosco o tempo todo. Então a gente não precisa, como você falou, amarrar aquele, nossa, Sim. eu vou passar meia hora com Jesus. E se ele quiser passar 2 horas? E se ele quiser... Não, Passar não o dia posso. todo. Não, Jesus, não posso. posso. Pra você é só até 10h30. É verdade. Né? Eu Depois tenho eu tenho futebol, eu tenho outros é, compromissos. Acaba sendo Deus que tem que pedir em vez da gente pedir. Deus dele. É isso mesmo, Deus é. implorando, né? Chega nesse ponto mesmo, onde a gente condiciona as coisas da vida. Verdade. Cara, imagina assim, porque eu creio que Jesus é sedento por nós, né? Imagina Jesus realmente tendo esse desejo da gente ficar com ele, a gente só ignorando. Eu fico pensando isso, porque às vezes, igual eu falei lá, no quartel, no trabalho, às vezes o pessoal me vê falando sozinho e tira sarro, né? Mas tem dias que eu não faço isso, né? Tem dias que eu não faço. Sim. E daí eu tento colocar na minha cabeça mesmo, cara, se eu tivesse com o meu melhor amigo aqui do lado, eu ia falar com ele o dia inteiro. Se eu tivesse com o Kevin do meu lado ali, nada o dia todo. né? Se eu tivesse com a Rai, se eu tivesse com o Biel, com você, com qualquer pessoa do meu lado, eu não ia deixar pra falar com a pessoa meia hora no final do meu dia, né? Então isso é muito interessante, a gente realmente condiciona as coisas da vida, né? A gente condiciona Jesus às coisas dessa vida. Tenta amarrar, tenta prender, né? Eu tô com Cristo, mas tem um porém, Jesus. Eu quero viver a minha vida e o que sobrar é pra você. Jesus, agora é meu momento. Cara, isso é muito interessante. Isso é uma loucura. Sim, cara, demais. Você tava, quando você falou que ia falar sobre a liberdade cristã, né? Essa parte de condicionar é muito interessante. Eu conheço uma menina, ela ajuda aqui no instituto, né? Ela não é do Maracanã. E ela, escutei, às vezes posso até falar alguma coisa errada porque escutei a história, né? Mas ela passou a noite inteira com Jesus, sabe? A madrugada, assim, orando, sabe? Lendo, buscando uma intimidade com Jesus mesmo. Como se estivesse com o melhor amigo durante a noite e você não quer dormir porque você quer ficar aproveitando Quer com aproveitar o amigos. máximo ali. Igual a gente fazia, lembra? Adolescentes, né, Adolescente, gente? Adolescentes. Isso era muito bom, papo reto. E ela Um passou tempo que não volta mais, pessoal. a noite inteira com Jesus e não tinha mais ninguém ela no quarto dela. Porque às vezes a gente passa a noite inteira com Jesus, numa vigília, né? Tipo, no tempo que eu determinei ele. Isso mesmo, é vou pra vigília. Ela passou a noite inteira com Jesus. E daí, no dia seguinte, ela acordou, não lembro o horário. E daí ela foi viver a vida dela. E daí Jesus falou pra ela assim, passa o dia comigo também. Ela, tá, Jesus, mas já passei a noite. E ela foi e passou o dia com Jesus de novo. Imagina Jesus realmente olhando no nosso olho e falando assim, Mila, passa o dia comigo hoje. Gabriel, passa a noite comigo. Quanta experiência, quanta coisa com Deus que pode acontecer nesse. A vida espiritual do cara dá um pulo. Imagina. Daí a gente fica se perguntando, cara, por que Jesus não fala comigo? que tá Por que eu acontecendo? não vivo experiências diferentes, experiências grandes? Jesus tá ali, cara. É a gente que tira Jesus da jogada. A gente fica, Jesus, só um pouquinho. É isso mesmo. Igual quando o João vem querer falar alguma coisa. Filho, só um pouquinho, só um pouquinho, filho, Peraí, só um só um pouquinho. pouquinho, só um A gente fica assim com Eu te Jesus. dou uma atenção. É assim mesmo. E eu sempre falo bastante de filho, porque, né? Tem eu. Você tem duas preciosidades. E Quer botar uma a gente faz devocional com eles, né? E no começo, quando eu falei pro Lucas, vamos começar a fazer devocional com as crianças e tal, ensinar eles
a ter esse hábito. A gente, nossa, tipo, pra mim, eu caí nessa de, não, temos que fazer o devocional todo dia, antes do café da manhã, 5 minutos, porque, né, são crianças, então não dá pra ser Sim. muito. E daí, cara, chegou uma hora que não tava funcionando, tava virando um fardo, sabe? Tava Tudo virando poderia algo... ser do momento que se saíram de casa pra deixar elas na escola, algo do tipo. Exatamente. pesado, né? E daí a gente começou a deixar mais leve, a deixar, tipo, cara, tinha dias que não dava pra fazer, porque realmente é rotina, ou às vezes eles não estavam bem, e tipo assim, claro, logicamente, é outro rolê, são crianças. Sim. A gente vai mais no tempo deles. Mas quando a gente entendeu que devia ser mais leve, cara, tudo fluiu, tudo funcionou. E falando, né, já em Gálatas 5, a gente fez o devocional com eles sobre o fruto do Espírito. E a gente levou, são 9 pontos, digamos assim, do fruto do Espírito. A gente, teoricamente, deveria levar 9 dias. Eu acho que a gente levou, sei lá, 1 mês pra fazer. Uma criança é totalmente diferente, né? Mas a gente foi trabalhando. E hoje em dia, às vezes, tipo, hoje eles mesmos, às vezes ficam bravos. E esses dias o João pra Maria. Maria, olha o domínio próprio. Meu Olha a Deus do céu, cara. paciência. Que isso, Tipo, cara. um cobrando Meu o Jesus, outro. amado. Então, tipo assim, tudo bem que demorou 1 mês pra fazer. Mas aprenderam Mas muito. eles aprenderam. E eu acho que é esse o grande lance. Você aprender, você desfrutar, você ter, tipo, um tempo de qualidade mesmo. Não adianta você decorar um monte de versículo e tá aí daí. Nada na vida. Nada na vida. Isso é Exatamente. E ali ele fala até, tem um versículo que diz... Irmãos, Gálatas 5,13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E por que ele fala isso? Porque daí a galera tava tretando já. Porque tinha os que queriam se circuncidar e os que não queriam. Sim. Aí virou uma treta na Eu igreja. tô certo e errado. E cara, quantas vezes a gente mesmo é assim, né? Um exemplo, você defende o devocional ali dos 30 minutos ou do dia 7h30. E você não. E daí começa a ter aquele racho, porque tipo, não, porque eu tô certo, porque eu tô Sim. certo. Cara, não. Jesus, ele nos permite ter essa liberdade nele. Então a gente não precisa também ficar nesse embate muitas vezes. A gente Sim. perde de aprender com o outro, de, né? De Verdade. compartilhar porque, é só o que eu acho tá certo. E não tô falando de coisas bíblicas, assim, digamos, né? Mas de pontos de vista mesmo. Você é o dono Isso da é muito razão de tudo. E é muito interessante porque, falando do João e da Maria agora, vocês não estão ensinando eles a ter um devocional. Vocês estão ensinando eles a ter uma vida com Deus. Exatamente. Isso é totalmente diferente. Vale muito mais a pena. Vamos Porque parar pra pensar. isso mesmo, não vai se tornar pesado para eles. Ai, meu Deus, tenho que fazer o devocional agora. Eu lembro disso porque o pai sempre fazia essas coisas com a gente, esses devocionais, sabe? E daí, quantas vezes a gente sentava na cama bravo, o Matheus chegava bravo com a Bíblia, assim, ó, ficava assim, ó. Mais um dia. E daí, a gente irritava porque queria jogar videogame, queria assistir, qualquer coisa, né? Queria brincar. E o pai fazia a gente ter aquele momento, assim, né? E é muito interessante porque aquilo começou como um peso, porque a gente entendia como um devocional, mas depois a gente foi entendendo aquilo como um momento em família com Deus. Hoje essas coisas são leves. Hoje eu vou no pai. Pai, o que você acha sobre tal coisa? E é muito interessante isso, a gente criar essa mentalidade de que a gente realmente não precisa amarrar nossa vida com Deus às coisas desse mundo. Cara, um trabalho a gente tem um horário. Uhum. Né? A gente tem que entrar e sair tal horário. Com Jesus, é exatamente o texto aqui, a liberdade cristã. Então a gente tem uma liberdade com Jesus que às vezes a gente não compreende. Onde a gente tem que preservar mesmo a vida com Deus e não a liturgia, por assim dizer, né? O que a gente aprendeu às vezes na igreja desde pequeno. Claro, não estou dizendo isso, pessoal. Corta essa parte, Lucas. Mas estou querendo dizer o quê? Que realmente a vida com Jesus é uma vida de liberdade. E é muito legal isso que você falou do 13, porque foi bem o texto o verso que mais me chamou a atenção, né? E daí eu perguntei pro Espírito Santo, nossa, que negócio interessante, né? A gente foi chamado para a liberdade, mas pra gente não usar isso como um pretexto para as coisas erradas, né? E daí o Espírito Santo trouxe no meu coração Salmos 119:45. O salmista fala o seguinte: andarei em liberdade, pois tenho buscado teus preceitos. Cara, o cara que tá com Jesus é livre. Uau. E não porque ele pode fazer qualquer coisa, Sim. mas porque ele escolhe seguir os preceitos de Cristo. Sim. Ele sabe o que tem que fazer. Exatamente, o cara é livre do jeito que ele quiser daí, né? Eu sou livre, eu vou sentar a porrada no velho.
Então, cara, Que exemplo Que exemplo. Pesado? Achei pesado. Mas alguém foi um achou pesado? exemplo que eu pensei e eu vivi isso aí, gente. Fiquei... Ele deu Vi não, porrada vi no- não. Ele deu porrada nele. Eu tô brincando. Não, eu Específico. escutei essa história ontem. Ele fez Meu isso Deus, ontem. bati no velho. Ele acabou de falar que fez isso Brincadeira, ontem. gente. Mas é muito interessante isso. Eu ando em liberdade porque vivo os preceitos do Senhor. Cara, isso é muito forte. Entender essas coisas, isso é muito legal. E é algo interessante também, que até mesmo o Gabriel trouxe algo referente a isso, né? Sim. Questão de, tipo, viver com Deus, só que calma aí. Tá ligado? Verdade. Você pode, mas pera lá. Cara, fala um pouco sobre isso que você trouxe pra gente, que você já deu uns spoilers aí, eu acho muito interessante também. Cara, o que Deus tem falado comigo tá lá em Romanos 11, 22. Diz assim, observe... Paulo também vai falar isso, né? A gente vai aprender com Paulo as duas coisas. Paulo vai falar bem assim, observe como Deus é, ao mesmo tempo bondoso e severo. É severo com os que lhe obedecem, mas desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continue a confiar em sua bondade. Tipo, imagina que... Quando eu li, né? Quando vocês perguntaram lá, cara, vamos falar o que Deus tem falado contigo. Eu falei, Jesus, tem falado tanta coisa, né? E então, ele me levou até esse versículo. E eu fui ver na Bíblia, Deus me lembrou na Bíblia bem assim, cara, começou a falar comigo qual foi os... Quando tu olha na Bíblia, quando foi os dois maiores assim que você imagina que é os maiores tipo, pisada de bola que você vê. Cara, aí eu falei, Jesus, qual é? Um tá em Gênesis e, mano, a queda do homem, né? Uhum. O cara vai dizer que por causa do fruto proibido, tipo, ele queria aquilo. Deus falou, não, você pode comer de tudo daqui. Cara, tem 100 coisas, você quer a única que não pode, tá ligado? Parece Não, criança, é bem né? isso, né? Achei que era só lá em casa. Imagina, ele se tratou como uma criança, tipo, eu quero aquilo que é proibido, mas eu tenho tudo. Cara, eu tenho uma árvore que dá frutos melhores que essa, mas eu quero essa porque eu tenho a curiosidade de saber do que aquilo ele vai me oferecer. E aí, e o outro também é Moisés. Cara, Moisés não entrou na Terra Prometida por quê? Porque ele deixou que a ira tocasse o seu coração. Imagina o povo lá pedindo, tô com sede, eu quero água. Deus falou, mano, vai sair água. Só você, se você falar. Imagina, ele vai lá e pega o cajado e bate na pedra. Então imagina, um trouxe o pecado para o resto da geração e o outro não conseguiu ver a terra que foi prometida para ele. Imagina você sair, você perder a sua eternidade porque você se irritou, porque você fez algo que Deus falou que não era para você fazer. Uhum. Mas por causa da curiosidade você foi e fez aquilo. Isso, cara, tipo, você linkou muito bem os dois, né? Sim. Que nem... Você tem muita liberdade com Cristo. Só que a gente quer escolher o que não faz parte disso. Verdade. Não sei se é por ser curioso ou se querer ser diferente ou pensar de alguma outra forma. Só que a certeza, os estudiosos dizem Os grandes estudiosos. que, Não veio ao caso o nome agora porque eu não lembro. eu digo de Kevs, mas é muito mais fácil, tipo, muito mais fácil. Bem melhor você, sei lá, deixar Deus do lado e siga seu coração. Cara, tô precisando de outra coisa. Sua siga voz teu interior, coração. que tá super em alta agora. Cara, siga Cristo. Tipo, de vez em você falar, siga teu coração, cara, pensa, fala com Deus. Deus, é isso que você quer? É isso que vamos fazer? Então vamos. Verdade. Porque é muito mais fácil, tipo, você pode perder muita coisa pra seguir o teu coração, seguir o que você acha que é o certo, tá ligado? Sendo que você tem um pai, uma pessoa, tipo, Jesus que tá te aconselhando em tudo. Uhum. E muita gente tá se perdendo nisso ultimamente, cara. Tipo, querer seguir o que o coração Aquilo diz. que eu algo acho do que é tipo. certo, né? Uhum. Cara, isso daí... Várias vezes eu tenho visto isso, né? E a geração, por exemplo, a minha geração é diferente da Camila. Mais um ponto. De novo, falou da minha idade. Tocando no final. Não, Cutucou. pode cortar aí. Cutucou. Um ano de diferença. Não. Uma década? Um pouquinho mais Mas talvez. imagina, por exemplo, que a minha geração hoje em dia tá voltada pra TikTok.
Cara, geração que quer saber de redes sociais, De dança. de dança, de, por exemplo, cara, hoje em Pô, eu sou dia... dessa geração, eu gosto de dançar também. Gente, verdade, dançar a não é gente não problema, pode não. falar Não, disso. né? pelo amor de Deus. E eu A gente danço. não pode falar disso. E eu Ela dança, a gente não pode falar da dança. Vamos falar de outra coisa que... Falar de outra coisa aqui. Fala dancinha do TikTok. Daí. Dancinha do Mais TikTok. específico. Só quero saber disso aqui, ó. Mas a minha geração tá voltada pra isso. E são poucos que querem Jesus de verdade. Sim. São poucos que querem Jesus de verdade. Então, hoje em dia, cara, ansiedade e depressão já virou coisa normal. É verdade. Imagina, tipo... Eu não quero saber de mais nada porque meu vídeo flopou. Tá ligado? É mais ou menos Até isso. hoje eu não sei o que significa essa palavra. Tipo, deu errado, não foi pra Meu frente. Deus, agora eu sei. Fracassou. Viu? Pita minha cultura. Tô falando, cara, seu conhecimento. Então, às vezes, quando começa a dar tudo certo ali, tipo, cara, o cara começa a bombar, começa a viralizar. Uhum. E às vezes tem algo que dá errado. Ele vai correr pra quem? Pra Deus, né? Cara, ele é cristão só quando tá nas horas ruins. Mas ele é, cara, um descrente quando tá nas horas Nossa. boas, Boas, né? Quando tá pra curtição, É de boa. É verdade. é verdade. Quando tá curtindo errado, tá tranquilo, tá ligado? Então a gente tem que entender que Deus também é bom. Mas também ele é justiça, ele é severo também, né? Ele é severo pra quem desobedece ele. Sim. Então imagina, você tá ruim com Jesus, mas não sem Jesus, né? Então, É interessante porque ontem não. Esses dias aí, eu escutei um garoto, conheci um garoto através de um amigo meu, né? E daí, falou, esse aqui é tal pessoa, fulano. Falei, prazer te conhecer. E ele falou assim, a gente é amigo faz muito tempo, desde criança, os dois conversando, né? E daí esse rapaz que eu tinha acabado de conhecer falou assim, cara, esse aqui é um amigo bom mesmo, cara, porque toda vez que eu quero me aproximar de Jesus, eu venho falar com ele assim, sabe? Na hora eu pensei assim, cara, toda vez que eu quero me aproximar de Jesus, eu venho falar com ele. Cara, a gente realmente... É muito interessante isso, porque a gente vive do jeito que a gente quer mesmo. E daí, quando a coisa aperta, a gente vem para Jesus. E daí, geralmente, essa coisa que aperta são coisas humanas, né? É um familiar doente, Não consigo emprego. não consigo emprego, uma necessidade. Uhum, Nem todas as dificuldade. vezes, né? Mas É. muitas vezes é assim, né? E isso é muito complicado, porque daí a pessoa vem por aquele evangelho barato, né? Cara, vem pra Jesus, você vai conseguir tudo mesmo, tua vida vai ser boa pra caramba. A vida com Jesus é a melhor que existe. Mas a gente tem que entender que não é porque a gente veio pra Jesus que a gente vai virar milionário. Do né? nada. Não é que a gente veio pra Jesus que Todos os problemas. o pessoal do colégio para o bullying. Cara, não é assim que funciona. Mas que quando a gente tá com Jesus, a gente tem essa liberdade com Cristo, a gente entende isso, essa bondade de Deus, né? A vida se torna mais leve. Não porque os problemas sumiram, mas porque a gente tem um Deus que nos ama de verdade. Sim. Teu pai falou esses dias no culto. Eu não lembro se foi teu pai ou se foi o Dirceu, mas foi um dos dois. Falou, Jesus não quer melhorar a tua vida, ele quer transformar a tua vida. É isso mesmo. Né? Muitas vezes, às vezes, a gente vem para Jesus, ou as pessoas vêm até Cristo por preciso de uma cura, preciso de um emprego, preciso, sei lá, de N coisas da vida mesmo, corriqueiras, e achando que Jesus vai dar aquilo para elas. Sim. E Jesus, sim, ele está interessado em nos abençoar. Sim, Ele se interessa por aquilo que né, de certa forma nos interessa, mas ele não quer melhorar a situação pra gente, ele não quer nos dar um carro do ano, ele não quer nos dar uma casa, esse não é o fim das coisas. Talvez isso seja uma consequência da gente ter uma vida com Sim. Deus e ele vai nos abençoar. Mas ele quer transformar a nossa vida, ele quer realmente que a gente entenda que a gente é pecador, a gente é miserável, que a gente não tem direito a nada, mas ele nos dá direito a tudo. Um tempo atrás eu tava conversando com o Pé aqui na igreja. Eu posso ter, tipo, viajado demais, chapado demais. Só que pra mim foi muito interessante. Que, cara, por que eu não fico rico do nada? Tá ligado? Cara, Deus não me ama. Por que ele do nada não tá conta 10 milhões? Eu fiquei pensando nisso. Falei, cara, eu queria tanta coisa. Deus, por que tá acontecendo tanta coisa? Tipo, porque sei lá. Eu fiquei pensando nisso. Só que eu pensei também, cara, o quão fácil vai ser eu esquecer de Jesus nesse momento, tá ligado? Uhum. Então, eu posso ter viajado demais, como eu falei, eu fico pensando nisso, falei, cara, muitas das vezes pode não tá, tipo, acontecendo tal coisa sobre uma área específica na sua vida, porque você pode simplesmente abandonar Jesus assim que você receber algo, que acontece muito isso. Tipo,
eu tô com dificuldade de tal coisa, fiz uma música de Deus, a música bombou, passou 2 meses, a pessoa simplesmente esqueceu de quem era Jesus, pois ela quis seguir outro rumo na vida dela, tá ligado? Então, tipo, Deus deu uma direção, algo do tipo, só que ela simplesmente esqueceu de Jesus da parte, só seguiu o que ela quis. Eu fiquei pensando nisso, então. Eu falei, cara, então, eu acho que Jesus trabalha no nosso coração a questão, tipo, de ser humilde, tipo, de ser tranquilo, amar ele de verdade. Ele tem o poder de abençoar. Cara, Deus pode fazer umas paradas absurdas, só que eu acho que a gente tem que ter no nosso coração mesmo que primeiro é ele, tá ligado? Vem ele. Tipo, é Jesus, beleza. Pai, se você quer, eu quero, mas eu não vou te largar por nada. Porque é fácil. Infelizmente, é muito fácil você esquecer de Jesus quando você tá bem, cara. Esses dias eu até brinquei, eu tava falando com o Lucas, acho. Falei, nossa, amor, será que a gente não fica rico porque daí a gente ia se desviar? Tipo assim, tá ligado? Será que a gente Porque, vai- oh Deus! Sabe? E às vezes é bem isso, né? Tipo, Deus é aquele que sabe de todas as coisas. Então, muitas vezes ele nos priva, talvez, de algo, porque pra ele o mais importante é o nosso coração. Pode acontecer no futuro? Sim. Sim. Mas você vai ter uma outra cabeça, uma outra Sim, talvez mentalidade, você não esteja agir- preparado para aquilo. agir Né? de alguma outra forma, exatamente. Tudo se encaixa também nessa parte do propósito de Deus, né? Por que eu não fico rico? Às vezes, cara, não é um propósito de Deus, cara. Não é um plano de Deus que você fique rico. Daí você pensa, tá, mas por quê? Daí você pensa, cara, já teve esse pensamento de que você quer ficar rico? Ou seja, às vezes o coração do cara já tá em outro lugar. Só que é... Então isso é uma coisa muito delicada, né? Porque como é que você vai falar isso pra uma pessoa, às vezes, que não tem esse pensamento de que Cristo é o mais importante? Que às vezes a cabeça dela tá nas coisas desse mundo. Imagina, cara, você não tá rico, mano, porque se você ficar rico, teu coração vai olhar pro outro lado, cara. E isso é muito interessante, porque a Bíblia diz, né, que se Deus alimenta os pássaros, veste as flores, né, que fará com vós, né? Cara, isso é aquele mistério de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando o homem e a mulher buscam o reino de Deus em primeiro lugar, as coisas são acrescentadas mesmo. Os planos de Deus são concretizados. Né? A gente não fica... Eu vejo pelos meus pais são pastores, assim, a vida toda. Meu Deus, o pai saiu de uma empresa enorme, uma Big Four, né, do mundo, uma das 4 maiores de contabilidade. Ele estava numa posição boa, saiu de uma empresa gigante. Os caras pediram para ele ficar, iam promover ele. Ele falou, não, eu quero ser pastor, eu quero o reino de Deus. E ninguém entendeu. E ele foi. Daí a mãe conta que a gente tinha uma vida bacana, porque ele ganhava bem, né, na época. Virou pastor, não ganhava nada. A gente não tinha nada. E todas as coisas que a gente conquistou durante a vida são claramente a mão de Deus na nossa vida. Sim. A primeira casa que a gente comprou de uns tios meus, primos do meu pai. Cara, uma casa assim que a gente não tinha condição nenhuma de comprar. Mas que Deus falou para aquele casal assim, ó, aceito o que eles oferecerem. Imagina o que é isso? E daí o nível de intimidade com o casal de falar, fechou, Jesus. Cara, Sim. Que loucura, né? loucura isso não acontece. Então isso é muito interessante porque às vezes a gente... nada faltou nesse tempo, né? E nada Desde faltou, que ele saiu, nada faltou. né? Nunca. E olha que já rolou muita coisa. A gente não viveu, claro, com poder aquisitivo alto. A gente nunca viveu assim. A gente nunca viveu... não, cara, vamos sair com uma pizza todo dia, sair... A gente deixou de viver essas coisas. O pai começou a ganhar muito menos. Mas a gente não tava nem aí. A gente não tava nem aí. Eu nunca fiquei pensando, cara, por que será que eu não ganho mais brinquedo? Cara, por que Nossa, será... Max Steel sumiu, não tem mais. Nunca Hot pensamos Wheels. isso. Porque Jesus estava em primeiro lugar. Sim. Então, cara, a gente não tava nem aí mesmo. E daí, às vezes, as pessoas confundem isso. Tem essa liberdade em Cristo, né? E experimentam dessa bondade de Deus. Mas a partir do momento que o cinto aperta, que acontece alguma coisa que às vezes não era plano da pessoa que ela não queria, mete o pé, como é que funciona isso? Né? Desiste. Falta de maturidade, né? Falta de maturidade. Eu fico pensando, cara, como é que um homem consegue... É que isso é uma coisa do meu coração, né? Mas como é que as pessoas se desviam mesmo? Sabe? É porque estão com os olhos em outras coisas. Jesus está em outro lugar na vida delas. Verdade. Isso é muito chato de pensar, né? Porque quantas pessoas não se convertem diariamente, né?
Tava falando com o pai, ele viu um vídeo onde um pastor americano, dá uma estatística de que mais ou menos 80, 90% dos americanos que se convertem se desviam. E isso é fruto do quê? Fruto de uma imaturidade mesmo, né? Quando acontece alguma coisa que está fora do plano dele na vida com Deus, ele pendula e vai para outro lugar, né? Fala aí, Biel. O que você ia falar? Eu acho que o Biel é bom pra falar sobre isso, né? Você viveu uma situação tão, Eu ia falar isso agora. tão Indígena. difícil Eu ia falar e... isso agora. Viver com dinossauro, pô. Cara do Acre? Pô, Do nada, ah, velho. não tem como. Do É. nada. Fale, Biel. Já que ele falou isso, né? Não dá pra perceber, eu sou de Manaus. Eu falo, nossa, aqui eu acho que ninguém sabe, né? Muito Sou engraçado. de Manaus. Né? Mó longe. Mó longe, fica no norte e vem pro sul. Fica no sul do norte. No norte do norte. Mas, por exemplo, o Gu viveu uma vida, ele é filho de pastor, e eu nunca fui filho de pastor, minha mãe nunca foi, nem meu pai, muito menos alguém da minha família. A minha tia foi. Mas isso não tem nada a ver. Isso não tem Começou nada a na ver. linha. Tinha minha família. Nada a ver. Ninguém da minha família foi, o Espírito Santo. Não pedi não. Eu Mentira. falei que ninguém da minha família, né? Então, O cara excluiu a tia da família. lembrei agora. Deixa ela Foi ouvir, mal, cara. tia. Mas é engraçado que quando o cinto aperta, né? Eu perdi meu irmão há 2 anos atrás. Um acidente de moto. Isso é muito interessante. E aí, cara, eu tava pensando aqui, cara, a Camila falou umas coisas e eu falei, Deus, o que eu vou falar? Eu acho que a Camila acabou de falar, mano, não tenho nada pra falar e tal. E aí, o Espírito Santo começou a me lembrar, cara, tudo que eu já passei, né? Eu tinha meu irmão, perdi 2 anos atrás e, cara, eu passei acho que uns 5 anos sem conversar com ele, morava na mesma casa que ele, dormia no mesmo quarto que ele. Cara, como isso? Não faço ideia. Não sei como. Tipo, imagina, eu tenho um irmão, mas eu não converso com ele. Tipo, o Gu é meu irmão em Cristo, mas eu não consigo falar com ele porque, cara, aconteceu alguma coisa. E aí é engraçado que quando a gente veio pra cá, a gente passou acho que uns meses conversando. E é engraçado que quando a gente voltou a conversar, a primeira frase que ele falou pra mim quando a gente voltou a conversar, pelo incrível que pareça, ele falou bem assim, Gabriel, vamos malhar? Não parece, né? Aí foi... Vamos malhar. Cara, é muito engraçado. ferro. É E muito ele engraçado. não foi pelo visto, né? Não. É. Foi muito engraçado. Dona Goma, já. Cara, e assim, tipo, foi tão do nada, tipo, foi tão Repentino. repentino que isso trouxe uma alegria pra mim. Falei, cara, meu irmão tá voltando a falar comigo agora de novo. Meu Deus. E aí, meses depois eu perco ele. E aí, cara, qual foi a primeira, de alguma forma, pensamento de uma pessoa não cristã, né? Cara, foi Deus que tirou ele. Cara, porque Deus tá fazendo isso, né? Cara, Deus... Não era pra ele ter feito isso. Meu irmão era tão bom. Cara, e quando a gente soube da notícia do meu irmão, cara, e o meu pai na sala onde dá a notícia, eu me esqueci o nome, fala bem assim, minha mãe chorando um monte, meu pai chorando um monte. E meu pai vira e fala bem assim, não vamos culpar Deus. Cara, eu falei, meu Deus. A cabeça do cara nessa hora Não, aí eu fiquei tentando imaginar o que o meu pai tava pensando. Cara, para falar uma coisa dessa... E meu pai vivendo uma vida totalmente contrária quando a gente estava em Manaus. Tipo, quando ele chegou aqui, ele conheceu o verdadeiro evangelho, assim como toda a minha família. Ele não era nem convertido. Ele não era nem convertido. Meu Ele Deus. era um crente que ia pra igreja. Por exemplo. Entendi. Cara, a gente tinha uma vida boa também. Ele dava tudo que a gente queria. Tudo que a gente quisesse, ele podia dar. Mas quando o cinto apertou, né? Cara, eu imaginei, se meu irmão morrer, meu pai vai se desviar. Eu pensei nisso. Uhum. E a primeira coisa que ele fala, eu não vou culpar Deus. Nossa, eu tô todo arrepiado, mano. Cara, imagina... Eu já tô quase chorando. Meu Deus do céu. E imagina essas coisas, né? Tipo, a minha vida, ela foi, de certa forma, conturbada por um momento que meu pai e minha mãe não se davam... Teve um momento que eles não estavam se dando muito bem. E quando eu começo a falar isso, quando eu falei isso na frente dele, ele falou, pô, Gabriel, tu só me dá lapada, né? Só... Me cobre. E teve uma vez que eu consegui... meu pai ligou pra minha mãe e ele começou a falar um monte de coisa pra ela no telefone. Falando muito, tipo... Falando atrocidade, né?
E isso começou a criar uma raiva no meu coração. E imagina, um filho não conseguir nem olhar pro pai porque ele falou isso pra mim. Era isso que eu tava vivendo com meu pai. Um momento difícil. E da mesma forma, cara, a minha mãe nunca desistiu do casamento, nunca desistiu dos filhos, nunca desistiu de estar com Jesus. Cara, a minha mãe é a maior inspiração, assim, de fé, mano, que eu tenho. É a minha mãe. E imagina uma mulher. Antes de tudo isso acontecer, eu tô 5 anos pelo casamento dela. 5 anos por um cara que traía ela, que ia pra festas e baladas, bebia um monte. E imagina, 5 anos uma mulher lutando pelo esposo. Sofrendo todo Sofrendo tudo. E tendo filhos ainda. Imagina, quando eu descobri isso, eu comecei a criar raiva. E o meu coração foi se enchendo disso. Aí Deus veio e me deu rasteira, né? Cara, Meu Deus. tirou meu irmão. E imagina, eu falei, Jesus, me perdoa por tudo que eu fiz. Depois que o meu irmão partiu, cara, eu sentei na mesa com meu pai, chorei na frente dele e falei, pai, me perdoa. Me perdoa por tudo que eu falei pro Senhor, por tudo que eu, de alguma forma, cara, eu não queria nem olhar pro Senhor, eu falava mal do Senhor pelas costas, me perdoa por isso, porque o Senhor é meu pai. Cara, hoje meu pai é o meu herói. Cara, é o super-herói. E então, imagina, mesmo na dificuldade, minha mãe passando por várias dificuldades, tendo um esposo daquele jeito e um filho com raiva do próprio pai, a minha mãe, cara, sempre orava. Teve um dia que eu passei na frente do quarto, cara, quando eu entrei no quarto, comecei a chorar. Tipo, eu passei na frente do quarto, eu fui no banheiro, a porta do quarto ficava bem próximo do indo pro banheiro, passava bem na frente, a antiga casa que a gente morava, aqui já. Eu passei na frente do quarto, cara, eu escuto só meu pai e minha mãe orando por mim. Falei, cara, meu Deus, o que eu tô fazendo? Cara, meu pai, chegou a um ponto de meu pai e minha mãe orarem por mim, porque eu tô vivendo uma vida que, de certa forma, não agrada a Deus e muito menos agrada meus pais. E eu, cara, eu entrei no quarto e comecei a chorar, falando, Jesus, o que eu tô fazendo na minha vida? Cara, eu não tô agradando nem meus pais, imagina o Senhor. Então, Meu Deus. e aí, mano, dali pra frente foi, Só pra cara, frente. só pra frente. Deslanchou. A gente, abençoado fomos. Isso é muito doido. Continuar o papo depois disso Às vezes eu fico pensando, cara, eu queria ter esse coração. Eu nunca cheguei a perder alguém Que exemplo de maturidade. dessa Né? forma. Eu não sei a postura que eu tomaria. Sabe? Mas, cara, em frente a esses problemas, falar assim, cara, te amo, Jesus. Pelo contrário, você não é culpado de nada, mas todas as coisas são por você. Cara, isso é muito pesado. Porque às vezes a gente acha que vai ter uma postura, daí na hora a gente tem uma totalmente diferente. Meu Deus. Imaginar essas coisas é É muito pesado. muito pesado. E a gente tem uma frase lá no quartel: não confunda liberdade com libertinagem. E é muito interessante isso, porque eu fui pesquisar, né, liberdade e libertinagem. E a libertinagem, a definição da palavra é realmente o mau uso da liberdade. E, cara, é muito legal a gente pensar isso, que a gente juntou essa conversa com vocês dois, que a gente realmente é livre para viver com Jesus, né? Mas que se a gente viver com libertinagem as coisas de Cristo, a gente vai encontrar a severidade de Deus. Que doido isso, né? Só queria chorar só aqui. Eu também. Também queria Não chorar. imaginei que a gente ia encerrar assim. cara. É que quando a gente bate de frente com uma outra realidade, é diferente a parada. Cara, É isso aí. passar por isso, né? Cara, tem pessoas que passaram muito pior que eu. É verdade. Muito pior. Imagina, Cada um tem uma história. cada um né? tem uma história. sim, Imagina sim. um cara que, por exemplo, que viveu durante a vida toda, uma menina que viveu a vida toda sendo abusada pelo próprio pai. Imagina, existem essas realidades. Sim, cara. E, cara, existe também essas realidades que a menina, cara, hoje é pregadora, vive pra Cristo, é apaixonada por Cristo. Isso é a questão da vida com Deus, cara.
Cara, Como que uma intimidade, pessoa vai verdade. ter, tipo, na mente dela, no coração, o ponto de pedir perdão pro pai, ou de entender que tá totalmente errado, ou de perdoar uma pessoa que abusou dela a vida toda e falar, eu te perdoo. Cara, a pessoa tem que ser muito madura com Deus, cara. Ela tem que ser muito. É o mover do Espírito Santo mesmo. Não tem alguma outra explicação, cara. Tipo, é somente Jesus. Porque se depender de mim, eu matava ele. Se depender de mim, cara, eu nunca mais olhava, sumia. Mas não, Jesus quer que eu faça diferente. Meu Deus, cara. A Eu minha penso a mesma carne coisa. quer, né? A minha carne vai querer coisas assim. Uhum. E, A nossa justiça humana é muito ruim, cara. cara... Cara, isso é muito legal. É verdade aqui a gente tá falando... Cara, Não, muita coisa. e a gente volta no 13, né? No versículo 13. Que parafraseando é a mesma frase que você falou do quartel. Irmãos, mas se vocês foram chamados à liberdade, não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam-se uns aos outros em amor. Cara, dar liberdade... dar ocasião à vontade da carne nada mais é do que a libertinagem. É você viver sem limites. É É verdade. você não ter parâmetros, né? E eu acho que a liberdade ela é totalmente diferente disso. E a maturidade só vem com o agir do Espírito Santo, né? A gente mesmo não tem nada de bom para oferecer, né? A não ser o Espírito Santo em nós. A Muito gente legal. tem que se parecer com Jesus mesmo. Cara, Sempre. ontem eu tava conversando com a Camila aqui. Ele tem uma foto muito engraçada do João e do Lucas. Acho que foi eu que que tirei aquela foto. Que ele tá com a mãozinha? Não, é uma que ele tá com... Acho que é uma garrafa. E ele tem um negócio que segura aqui, ele tá com uma garrafa, assim. E o Lucas tá tirando foto, tá bem do lado dele. Ah, sim. E, cara, aquela foto eu fiquei pensando depois, tipo... O João vê o pai, assim, vê uma... Cara, e quer tirar foto também. Cara, porque a gente não olha pra Jesus e vê as maravilhas que ele fez, porque a gente não quer fazer igual, né? Um exemplo muito, tipo, do meu lado, cara. Muito exemplo. Ser referência na vida da pessoa. Tô falando do Lucas e do João, que eu meio que Tem fugi. isso do lado, né? É, cara. É muito doido, cara, uma vida com Deus. Gente, obrigado mesmo. De verdade. Que gostoso Vocês são muito saber o que preciosos. Jesus tem compartilhado com vocês. Porque a gente é edificado junto, né? Agradeço, Mila, por você ter vindo aqui e trazido essa palavra. Você também, Gabriel. Obrigado por essa palavra, pelo teu testemunho, mano. Tem espaço pra voltar de novo? Tem. Que bom, não falamos nenhuma heresia. Ótimo. Eu amo vocês, de verdade. Tá bom? Vamos encerrar, né? O cara que eu falei Calma, que Chegou o está aqui. convidado aqui. especial. Chegou o convidado especial agora. Fala alguma coisa aí, cara. Peraí, não bate no microfone. Olha o corte de cabelo dele, do Homem-Aranha. Olha o cabelo dele. Olha lá pra aquela câmera lá. Mostra seu cabelo naquela câmera. Faz de. Colocou o microfone no ouvido. Gatão. Onde a gente tá, João? A gente tá no Pão Podcast? Pão de Cash? Então vai. Então, foi a primeira vez que eu tô, já faz 30 anos que eu tô aqui e eu já tô... Você curtiu o episódio de hoje? Uhum. Tá bom. E eu tinha que levantar, tomar um café. Aí eu tinha que se arrumar. Tinha que deixar minha irmã, minha avó. Daí eu tinha que vir pra cá rápido. Imagina bom. corrida já pela manhã, né? Não. Então, olha aqui, vem um pouquinho mais pra trás. Fale lá pra câmera. Conta um pouquinho o que Jesus falou pra você. Não sei. O que Jesus tá falando com você? Você falou. Você aprendeu o fruto do Espírito? Pelo menos? Então Fala o beleza. que tu falou Então, ontem Falei, lá, não, João. mentira, tá tudo ótimo. O que Jesus tá falando com você sobre obediência? Sobre ele tava falando que eu devia obedecer e amar todo mundo. Isso mesmo. Porra. Então fala, valeu, galera. Tchau. Por hoje é isso.
Gente, obrigado Fique aí quietinho. pela presença de vocês. O convidado surpresa, Especial. que foi o mais top. E é isso aí, pessoal. Curtam o vídeo, compartilhem. Para que essas conversas edifiquem outras pessoas também, né? Obrigado por você que assistiu e que Deus abençoe vocês. E aguarde os próximos episódios. Que vem coisa Nos próximos episódios. Já tem um podcast. Podcast. Isso aí, o podcast. Eu Fechou, posso indicar um livro? Pode. Eu queria indicar um livro. Eu... Na verdade, é uma coleção. Deixa a mamãe falar Pode aqui. pegar o resto. É uma coleção. Esse daqui é Paulo para Todos. Tem o Evangelho para Todos, se não me engano. É N.T. Wright. Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre Bíblia, um comentáriozinho bacana para você aprender de forma leve, é esse aqui. O André tem alguns, então se você quiser pedir emprestado para ele. E o meu sogro tem outros, tá? Então, O aluguel tá R$30 o O dia. aluguel tá aqui, ó. Pode pegar aqui, ó. Então, Essa tá aqui. então fala. Tem Tchau, Mateus. galera. tchau. Tchau. Tchau, galera.